Primeiro, parabenizar pela iniciativa de realizarmos a reunião, e uma reunião com aqueles que estão em Brasília, que devem ser saudados. Afinal, com qualquer faixa etária, aqueles que têm compromisso e algo a acrescentar do ponto de vista da saúde pública, né, de observações epidemiológicas, acho que todos que têm essa possibilidade devem se colocar à disposição. Eu gostaria de dizer, primeiro, que em relação às decisões do ministro da Saúde, o senhor ministro da Saúde tem sido proativo, né, tem sido seguro. No entanto, nós estamos vendo que outros exemplos não são exemplos que devam ser seguidos. Como Vossa Excelência irá ao presidente da Anvisa, eu acho que esse, em especial, falhou com as regras sanitárias brasileiras. Ele não deveria estar na manifestação e ele deveria ter coibido o presidente não como seu chefe, mas como um cidadão exposto e expondo a sociedade naquele momento. Então, na minha compreensão, o presidente da Anvisa, ele não tem condições de coordenar esse órgão tão necessário para esse momento de pandemia. Segundo, portanto, já inclusive coloquei a minha opinião de pedido de demissão do senhor presidente da Anvisa. Segundo, em relação a controles públicos. É evidente, o Brasil não tem condições, eu sou farmacêutica bioquímica, especializada em saúde pública e análises clínicas. O Brasil não tem condições, de fato, de testar a todos. Mas nós precisamos conversar com os epidemiologistas sobre mecanismos transversais de controle. Então, por exemplo, a temperatura é viável? A Coreia do Sul usou a temperatura em termômetro eletrônico, né, devidamente fiscalizado, zerado, controlado, para transportes públicos. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, né, uma polícia cidadã atuante, poderia, nas estradas, fazer esse controle, porque o paciente com febre, ele precisa ser testado. Então, não é só aquele que apresentou a sintomatologia completa, não é, Mariana? Mas o paciente febril, esse paciente precisa ser testado. Essa é uma questão que eu acredito que nós teríamos condições de fazer no Brasil, sem grande gasto. E nós teríamos uma amostragem mais elástica, uma amostragem mais representativa do todo. Então, seria interessante conversar com aqueles que estão fazendo esse intercâmbio, com os mecanismos preventivos, nos países que estão superando o pico epidemiológico, para que nós pudéssemos tratar. Segundo, na minha compreensão, é necessário que o parlamento não pare. Não dá para fechar o parlamento. Aliás, né, os problemas que tivemos no fim de semana eram em função desse objetivo. Então, nós não podemos fechar. Os que não têm comorbidades, que podem ficar e têm como contribuir, acho que nós deveríamos criar um esquema de permanência. Né? E é evidente, como é que nós vamos fazer em relação a recursos? Os PLNs não foram votados. Isso os líderes precisam tratar hoje. Não é só a emenda do relator. Nós temos um orçamento incompleto. É preciso resolver isso. Segundo, é preciso indicar ao Tribunal Superior Eleitoral. Não é forma remota. Sabe por quê? Porque os que têm 65 anos, que não estão aqui agora, estão lá, nos estados, recebendo nos escritórios políticos os candidatos a vereador e a prefeito. Vocês duvidam disso? Está todo mundo ganhando tempo para o dia 4. Essa é a verdade. E isso vai ser um processo de interiorização do vírus que está concentrado nas grandes cidades que receberam pessoas do exterior. Então, é uma temeridade para o sistema democrático brasileiro. São 2 pesos e 2 medidas. Então, o TSE tem que dilatar o prazo de filiação. Muito bem, deputada. Nós não podemos ficar com os prazos de filiação para o dia 4, não pode ser remoto, porque não vai ser, não está sendo. Eu estava lá até ontem, e até ontem eu recebi com 1,5 metro de distância, mas recebi, obviamente. Nós vamos receber. As pessoas vão, os problemas aparecem. Os problemas aparecem. Isso é uma máquina que funciona, é o poder legislativo.
Então, nós precisamos suspender as filiações. Sine die. Sine die, não dá para dizer, pode suspender por 30 dias, mas eu acho que sine die é o certo, dentro do espírito da quarentena, para que a gente cesse os contatos físicos. Que não considere as filiações agora, porque o contato físico acontecerá. Acontecerá. Isso é inevitável. Inevitável. A política, ela é física, ela é no olhar. As redes, em parte, nos servem. E, às vezes, desservem. Queria também dizer que nós precisamos tomar medidas em relação ao desemprego. Então, eu peguei ainda a fala de Fontana sobre um Bolsa Família. Acho interessante. Veja que o Tribunal de Contas, que é órgão auxiliar desta casa, contraria uma maioria expressiva que, na semana passada, tomou a decisão, e ela não teve cunho ideológico, ela foi suprapartidária, ela foi transversal de não prejudicarmos os dependentes do BPC. Quer sejam os mais pobres que não pagaram a Previdência, quer sejam os deficientes. Então, a primeira coisa é dizer ao Tribunal de Contas, como órgão auxiliar, né, desse Congresso Nacional, nós precisamos acertar os pontos e acabar com esquizofrenias de identidade institucional. Isso é um problema grave. Então, aquilo tem que valer, imagine. Né? Aquilo tem que valer. Segundo, quais são as medidas possíveis? Então, por exemplo, essa questão de desempregar agora, né, nós precisamos obstar. Não dá, não dá. Está empregado, vamos obstar. Agora, especialmente os chefes e chefas de família, as chefas de família, em especial, como ficam as mulheres, então, se vai fazer escalonamento de possibilidade, né, a primeira a não ser demitida é a mulher chefa de família, cuja prole depende só dela. Só e só dela. Imagine se ela adoece. Se ela adoece. Nada pior do que a prole sem mãe. Então, essa é uma questão que nós precisamos tratar. Obstar demissões. Suspender as demissões. Agora, as companhias que são concessionárias de energia elétrica, né, de água e saneamento, têm que aliviar para as empresas. O pequeno e o médio empresário, ele vai quebrar. Ele vai pagar como a conta de luz? Se a lanchonete está fechada, se o bar está fechado, o restaurante está fechado. Nós precisamos conter isto. E é a hora da contrapartida social de quem tem ganho muito dinheiro. Então, é preciso garantir, não é? Se não é integral, a anistia, como em outros países se fez, é preciso garantir um percentual de dedução das contas fixas de água, luz e telefone. Água, luz e telefone para os pequenos e médios empresários, com o compromisso deles não demitirem. Porque se o trabalhador perde o seu sustento agora, como fazer? Eu sou da Bahia, nós temos 13 casos. Nós temos um mercado informal gigante e cultural. A baiana do acarajé. Ela não vai poder vender o acarajé. O famoso bolinho, como é que ela vai vender? Como vai vender? Os perdigotos. Apesar dos tabuleiros serem hoje com vidro, etc. Mas não dá, não tem como. Alimentação de rua, nós vamos fazer como? Então, essa questão é fundamental. É o Bolsa Família emergencial, né? É a manutenção do BPC, como aprovamos, e é um alívio para o empresário poder manter o empregado com o seu salário, porque, senão, o caos será gigante. Aí nós falamos de álcool gel, de álcool 70, de água e sabão, né? Nós sabemos que o pobre, na periferia, como é que vai comprar água? Como é que vai comprar álcool gel? Né? Então, essa é uma questão que nós precisamos fazer o socorro social. É a hora do socorro social, nós estamos em guerra. E não vamos criar, não, é um pânico, é uma gripe. Não, não é uma gripe, é uma doença infecto-contagiosa. A Zika e a chikungunya deixaram a síndrome de Guillain-Barré e deixaram outras síndromes e a lamentável situação da microcefalia. Nós não sabemos ainda
as consequências pós-viral de uma mutação genética, né, que gerou o maior contágio conhecido desde a gripe espanhola. Então, eu acho que nós precisamos realmente tomar medidas sanitárias, medidas de alargamento do controle da amostragem, já que não podemos testar a todos, mas a temperatura, talvez, isso eu levanto porque eu vi o uso na Coreia do Sul e nós precisávamos consultar os epidemiologistas sobre a validade dessa medição, né, para um alastramento maior, controle, um alargamento da amostragem. E, por último, essas medidas econômicas, que algumas foram anunciadas, me parecem ainda insuficientes, mas a Bolsa Família Social, a garantia de um apoio à pequena empresa, e, enfim, às empresas em geral, no sentido de obstar demissões. Nós precisamos suspender as demissões. Essa seria a grande atitude do Congresso Nacional, se arriscando em estar aqui, que é o nosso papel estar aqui. É aqui que nós temos que colaborar, já que não podemos pegar nas mãos das pessoas, é aqui que uma mão não soltará a outra, né, para que possamos legislar em defesa da população brasileira, muito mais fragilizada do que a de outros países epidemiologicamente mais estruturados. Por último mesmo, deputada Carmen, nós precisaríamos fazer realmente um quadro comparativo com iniciativas legislativas de outros países. E aí a nossa consultoria já deve estar fazendo isso, eu tenho certeza, mas, de uma maneira mais formal, a gente fazer essa determinação para beber na fonte de quem já passou pelo momento mais grave da doença, né, em relação ao pico epidemiológico maior, que nós ainda não alcançamos no Brasil. Era isso para o momento.